Olá, queridos e queridas do canal Em Bom Português. Sou o professor Aurélio Menezes. Estou de volta com o quadro O Cordel a Serviço da Linguagem, utilizando aqui o nosso livro O Cordel a Serviço da Linguagem, escrito por mim em parceria com a professora Jarina Barbosa. E hoje vamos trazer neste vídeo mais um conteúdo muito importante, a concordância nominal. Na hora de escrever, essa concordância é fundamental para garantir um texto de boa qualidade, um texto bem elaborado. E vamos à nossa primeira estrofe. A concordância é um princípio linguístico que orienta combinação das palavras na frase e que não inventa os arranjos e conchavos e não aceita alinhavos da regra Pedra 90. A concordância nominal mexe com o substantivo e os seus determinantes, que são leais e ativos. O particípio legal, o artigo, o numeral, tem pronome adjetivo. Pois quando o adjetivo trata gênero diferente, próximo ao substantivo, vem logo depois, à frente, com o mais próximo concorda ou de outro jeito aborda, plural masculino é quente. Então vamos mostrar aqui exatamente neste exemplo. Dedicava o seu tempo ao comércio e navegação, seja costeira ou costeiros, não importa a posição. O certo é seguir a regra da estrofe acima que integra essa orientação. Observe que aqui a concordância pode ser feita de duas formas. Ou você concorda com o mais próximo, ou então com aquele que está um pouco mais distante. Dedicava o seu tempo ao comércio e navegação. Costeira, concordando com navegação. E costeiros, concordando com os dois. Então, utilizando o plural masculino. Então, você pode, portanto, usar as duas formas de concordância nominal. Quando ele vem anteposto, adjunto adnominal, concorda com o mais próximo, já vem cheio de moral, mas como predicativo do objeto ou sujeito, se arvora no direito de passar para o plural. Aí nesse caso também pode. E permanece fechada. Aqui é outro exemplo. E permanece fechada a janela e o portão. Encontrei abandonados a sala e o pátio, então, pois segue a norma grifada na gramática consagrada. Concordância é termo vão? É claro que não. Então nós temos aqui esse exemplo. E permanece fechada, eu estou concordando com a palavra janela. E o portão? Mas concordei aqui com a palavra janela. Encontrei abandonados a sala e o pátio. Então, eu estou concordando com os dois e utilizando aí o plural masculino. Vamos aqui mais um detalhe importante. Dois ou mais adjetivos convém duas concordâncias. Ladeiam um substantivo, vão fazendo a reentrância, sem perder a sutileza, estudo as línguas francesa e sem ponto a italiana. Ou seja, eu posso falar da seguinte forma: estudo as línguas francesa e italiana. Eu posso fazer perfeitamente essa concordância sem nenhum problema. Nas expressões é proibido e é necessário falar, é preciso, também ruge, quando o sujeito está na condição de genérico, pois adjetivo histérico só grita no singular. Ou seja, quando não houver a determinação do sujeito, quando não houver um artigo indicando e determinando o sujeito, então você vai usar essas expressões que serão invariáveis, exatamente porque o sujeito se encontra nesta condição. Com sujeito indeterminado, por artigos ou pronomes, é o que eu estou falando, por artigos ou pronomes, a concordância é normal, não inventa codinomes,
é proibida a entrada, aí nós temos o artigo, é proibida a entrada, é necessária a parada, regra deita, dorme e come. Se não houvesse o artigo, bastaria dizer é proibido entrada, ou então é necessário entrada. É proibido entrada de menores de 10 anos. Perfeitamente correto, porque aí eu não estou usando o artigo e o sujeito está na condição de genérico, está bem genérico. Então, neste caso, quando não há o artigo ou o pronome, você poderá usar essas expressões que são absolutamente invariáveis. São invariáveis. Já as palavras bastante, meio, pouco, muito, caro, com valor de adjetivo, concordam e não reparo, com o substantivo expresso, meio-dia e meia peço, esse doce que é raro. Olha aí, meio-dia e meia. Olha a concordância. Esse meia concorda com meia hora, se refere a meia hora. Portanto, a expressão é meio-dia e meia, e não, como alguns preferem usar, meio-dia e meio. Não é meio, porque eu estou me referindo a meia hora. Com o valor de advérbio, ao adjetivo convém, usa a porta meio aberta, meio invariável vem, não temo e assim caro, as frutas custaram caro, caro não muda também, porque aqui, nesse caso, também não vai mudar, na condição aí de advérbio. Esse caro aí tem valor de advérbio. E todos sabem que o advérbio é invariável. Ele modifica, mas é absolutamente invariável. Adjetivos. Anexo, mesmo, próprio e obrigado. Kit, leso, só, incluso. Aqui todos com a função de adjetivo. Anexo, mesmo, próprio e obrigado. Kit, leso, só, incluso. Devem estar bem concordados com um belo substantivo. Segue anexo o lenitivo, ela mesma tinha dado. Pronto, tem que seguir, portanto, a concordância com o substantivo. Segue anexo o lenitivo. Lenitivo aí, no caso, é o substantivo e é masculino. Portanto, segue anexo o lenitivo, porque tem que haver a concordância. Ela mesma, se eu estou com o pronome feminino, então a palavra mesmo também varia, vai para o feminino. Se fosse masculino, ele mesmo. Ele mesmo, ela mesma. Então, nesse caso, há perfeitamente uma variação. Bom lembrar que os advérbios, que são só, menos, alerta, a expressão em anexo não varia, é norma certa, a sós também não desvia, a gramática é o nosso guia, essa luz é porta aberta. Então, nesse caso, a expressão em anexo também é permitida anexo ou em anexo. As duas formas podem ser utilizadas. A diferença é que em anexo não varia. Segue em anexo documentos. Segue em anexo documentos. Então não varia. Não há, portanto, aí uma variação. E para finalizar, eu vou tomar um sorvete que tem menos caloria. Vizinhos estão alerta, seja de noite ou de dia. Leia as cartas em anexo que falam de amor e sexo e não perdem a nostalgia. Portanto, estas são as estrofes explicando exatamente como deve ser a concordância nominal. Nesta última estrofe estamos falando menos caloria, porque menos caloria não existe, porque neste caso o advérbio não varia, menos não varia. Vizinhos estão alerta, é bom lembrar que o advérbio alerta também não varia, portanto,
não se deve dizer vizinhos estão alertas, no plural, e sim no singular, vizinhos estão alerta, essa é a forma adequada, e leia as cartas em anexo, porque nesse caso o em anexo aí também é um advérbio. Esse em anexo aí é uma locução adverbial e, portanto, é invariável. Portanto, são as informações que repassamos aqui através do nosso quadro, por meio do nosso quadro, o Cordel a Serviço da Linguagem. Eu espero que esse conteúdo tenha ficado claro. Depois apresentaremos outros vídeos ainda sobre esse mesmo tema. Traremos outros vídeos aqui no nosso canal. Eu recomendo também os demais vídeos do nosso canal. Nós temos aí pelo menos mais 22 vídeos que já estão no canal em bom português. Aproveitem os nossos vídeos, acessem, compartilhem e inscrevam-se no canal em bom português. Eu agradeço a atenção de todos, um grande abraço e fiquem com Deus.